Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Meditação do tema do dia 13 de junho, do Livro do Céu, volume 1. Purificação. Jesus continua sua obra na alma de Luísa. Ele a separa de si mesma, purificando tudo dentro do seu coração. Quando o Divino Mestre me libertou do mundo externo, então pôs a mão a purificar o interior e com voz interior me dizia: agora estamos sozinhos, não há mais quem nos perturbe. Não está agora mais contente que antes, que devia contentar a tantos e tantos? Olha, é mais fácil contentar um só. Deves fazer de conta que eu e tu estamos sozinhos no mundo. Promete ser fiel e eu verterei em ti tais e tantas graças que tu mesma ficarás maravilhada. Então, aqui já nesse parágrafo, o Senhor, já relatando ali, né, ela fala que o Senhor, né, no texto anterior nós vimos lá, esse trabalho de Jesus de purificar o exterior dela, tirando ela desse contato direto com o mundo, com as criaturas, de uma forma que tirasse a distração, né, tirasse a atenção dela de Deus. Então, ele corrigiu ela, fez aquele trabalho na alma de tirar, mesmo ela estando no mundo, mesmo ela continuando com o relacionamento, com o contato com as pessoas, mas tirando essa atenção, então ficando com a atenção voltada totalmente para ele. E agora ele inicia esse trabalho de fazer essa purificação do interior dela. Então é interessante que ele vai fazendo aqui. E aí ele vai falando, né? Não é muito mais fácil contentar um só do que ficar contentando a tantos. E aí promete, né? Que se ela prometer ser fiel, né? Se manter voltada e intimamente, totalmente ligada com ele, que as graças que ele vai verter nela serão maravilhosas, né? Ela ficará maravilhada de tanto que ele vai fazer na alma dela. Então aqui ele inicia esse trabalho de purificação interior, do interno mesmo. E a Luísa, diferente de nós, ela foi separada para fazer esse trabalho. O Senhor deu para ela uma graça especial dela ficar totalmente à disposição dele. Tanto é que ela passou a maior parte da vida dela em cima de uma cama, né, sem fazer, assim, claro que ela, quando ela estava consciente, ela fazia algumas atividades, como a gente vai perceber depois, que ela fazia trabalhos de bordados para poder ajudar no sustento, né? Depois dela morar só com a irmã dela para fazer as coisas. Mas assim, ela não tinha as outras, era um estado de vida diferente, separado mesmo para poder fazer as coisas que Deus queria fazer com ela, porque todas as manifestações, toda a purificação que ele precisava fazer no interior dela, para depositar as verdades do Fiat, não tinha como ele fazer numa pessoa que tinha um cotidiano normal, como, vamos supor, o nosso, de hoje em dia. Pegar ali uma pessoa do nosso tempo agora, e o estado de vida, as ocupações e tudo mais, conseguir fazer esse trabalho. E com ela ele fez primeiro, tirou ela realmente de todas as atividades do mundo todo e deixou ela ali totalmente à disposição, porque na hora que ele quisesse vir fazer aquelas comunicações interiores que ele levava a alma dela, a alma saía do corpo para poder
fazer os giros, para ir nos lugares, para ir conhecendo e para ir e compreendendo e recebendo todo o trabalho que ele estava comunicando para ela, precisava estar à disposição. Então, é interessante a gente perceber isso. Mas conosco, esse trabalho interior também acontece, só que nós não ficamos totalmente à disposição dele. Nós continuamos na nossa vida cotidiana, só que o trabalho que ele vai fazer na nossa alma é bastante semelhante com o que ele fez com a Luísa. Não tem muita diferença. E aí, continuando aqui. Depois continua a dizer-me: sobre ti fiz grandes desígnios. Sempre e quando tu me corresponderes, quero fazer de ti uma perfeita imagem minha, começando desde que nasci até que morri. Eu mesmo te ensinarei um pouco cada vez o modo como farás. Então ele vai fazer um trabalho ali minucioso, é um trabalho que vai levar muitos anos, mas ele vai perpassar toda a vida dele e ele vai depositar as verdades na alma da Luísa, desse trabalho que ele fez na alma dela, porque ela ali foi esse exemplar inicial para poder depois os conhecimentos serem trazidos para o restante da humanidade, para nós. Então esse trabalho nela precisou ser minucioso. Ele continua: e acontecia assim, todas as manhãs depois da comunhão, dizia o que devia fazer no dia. Direi tudo brevemente, porque depois de tanto tempo é impossível poder dizer tudo. Não me lembro bem, mas me parece que a primeira coisa que me dizia que era necessária para purificar o interior de meu coração era o aniquilamento de mim mesmo, isto é, a humildade. E continuava a dizer-me: olha, para fazer que eu derrame as minhas graças no teu coração, quero fazer-te compreender que por ti nada podes. Eu cuido muito bem daquelas almas que me coatribuem a si mesmas o que fazem, querendo me fazer tantos furtos de minhas graças. Em vez disso, com aquelas que se conhecem a si mesmas, eu sou generoso em verter torrentes minhas graças, sabendo muito bem que nada se referem a elas mesmas, agradecendo-me e têm a estima que convém. Vivem com medo de que, se não me corresponderem, possa tirar-lhes o que lhes dei, sabendo que não são coisas delas. Pelo contrário, nos corações que fedem de soberba, nem sequer posso entrar em seu coração, porque, inflamado delas mesmas, não há lugar onde possa me colocar. As miseráveis não levam em conta minhas graças e vão de queda em queda até a ruína. Por isso, quero que neste dia faça contínuos atos de humildade. Quero que você esteja com um menino envolto em fraldas, que não pode mover nem um pé para dar um passo, nem uma mão para agir, senão que tudo o espera da mãe. Assim você estará junto a mim, como um menino, me rogando sempre que te assista, que te ajude, confessando-me sempre seu nada. Em suma, esperando tudo de mim. Então, aqui a importância de entender isso, esse trabalho que ele fez lá nela, mas que também ele faz na nossa alma, se nós nos colocarmos diante dele e pedirmos para ele e esperar somente dele, como ele está dizendo aqui, esperando tudo de mim, assim como um bebezinho recém-nascido, um bebezinho que usa fraldas ainda, que depende totalmente da mãe, totalmente da pessoa ali que cuida, para trocar fralda, para alimentar, para dar banho, para fazer as higienes necessárias. Para tudo, para tudo, para tudo, para tudo, ela depende da mãe, essa criança. Então, assim como uma criança que depende tudo da mãe, a alma precisa reconhecer, precisa confessar-se como alguém totalmente dependente, como alguém que não é nada sem Deus, como alguém que não é nada sem Jesus. E deixar que ele faça, e esperar tudo dele. Então, viver a vida, mas como se a vida não pertencesse à criatura, e na verdade não pertence, porque tudo pertence a Deus. Mas a soberba que está entranhada nas almas
que elas fazem? Elas fazem com que as almas roubem de Deus os bens da criação. Então, as almas usufruem de tudo que Deus fez, de tudo que Deus deixou na terra, mas não reconhecem que tudo isso vem de Deus. Então, as almas, ao fazerem isso, elas são usurpadoras dos bens de Deus, mas não reconhecendo, porque acha que é a criatura que faz as coisas. Ah, é porque eu trabalho, é o meu salário que traz as coisas para dentro da minha casa, é porque eu que estudei, eu é que aprendi, eu é que adquiri os bens que eu tenho, a casa, carro, todos os bens que eu tenho, foi eu que trabalhei para conseguir. Ou ou até mesmo uma pessoa que não tem muitos bens materiais, mas aquelas poucas coisas que tem é muito apegada e acha que conseguiu porque ela trabalhou para aquilo, porque foi mérito dela, foi esforço dela. Então ela não reconhece que tudo vem da mão de Deus e vive numa situação de soberba extrema e que ofende muito a Deus. E só que a questão é que a não reconhecer, porque muitas vezes nem conhece que os bens que a pessoa usufruiu, se a gente realmente para pensar, para meditar, a gente vai perceber, vai entender, vai conhecer que o ar que nós respiramos é Deus quem nos fornece. Então, sem o ar nós não vivemos. O alimento que nós tomamos é Deus que proporciona, é Deus que nos beneficia com isso. A chuva, a água, tudo, o sol que traz tantos benefícios para a vida biológica. Então, se nós pararmos para meditar, nós vamos perceber que tudo que nós achamos que temos, na verdade, foi tudo nos dado das mãos de Deus. Tudo é dado pelas mãos de Deus. Tudo vem das mãos de Deus. Tanto aquelas coisas que são necessárias para a nossa subsistência, que são necessárias para a nossa vida, que é aquilo que o Deus vai nos dando para que nós continuemos vivos, como aquelas coisas que também vão concorrendo para a nossa vida, que são as realidades materiais, são as diversas outras coisas que existem na criação. A própria terra onde nós pisamos, onde nós habitamos, é tudo obra de Deus, é tudo dom de Deus, é tudo bens de Deus, são tudo propriedades de Deus. E aí as almas só vão usufruindo desses bens todos e não reconhece. Acha que tudo surgiu do nada. Então isso tudo é muito, para Deus isso é muito, o ser humano desonra a Deus quando não reconhece que tudo vem das mãos dele. E reconhecer que tudo vem das mãos dele e reconhecer a necessidade de estar totalmente, se colocar totalmente como ali, como barro mesmo, nas mãos do oleiro, para que ele faça a obra que ele quer realizar. Isso é extremamente importante nós nos darmos conta disso, dessa necessidade, desse esvaziamento de tudo, tirar tudo que tem dentro de nós, que não é, que nos afasta de Deus, ter esse, como ele fala aqui, fazer atos contínuos de humildade, de aniquilamento, de esvaziamento. Esse aniquilamento mesmo do nosso interior, essa destruição do eu, essa destruição, esse desfazimento de eu achar que eu posso alguma coisa. Então, quando eu entendo, eu percebo, eu reconheço que não posso nada sem Deus, que tudo eu preciso dele, que tudo eu dependo dele, eu estou fazendo um ato ali contínuo de humildade, de reconhecer que sem ele eu não sou nada. Na própria palavra, na Bíblia mesmo já diz, o Senhor fala, sem mim nada podeis fazer. Então a única coisa que o homem pode fazer sem Deus é o mal. Mas do restante, tudo depende de Deus. Então, quando o homem entende isso, conhece isso, reconhece isso, ele vê, enxerga o seu nada. E assim, ele se coloca nas mãos de Deus para Deus fazer. Assim como esse bebezinho que ele dá exemplo aqui, assim como um bebezinho que é dependente. Então, assim, eu tenho um filho que tem uma deficiência, a gente antigamente falava que é filho especial, mas na verdade acaba sendo, né? Porque é diferente dos demais.
mas ele tem uma deficiência neurológica e assim, ele é como um bebezão. Nós falamos aqui em casa que ele é o nosso bebezão, porque ele depende de nós. Ele usa fralda, ele não anda, ele não fala. Então, se nós o alimentarmos, beleza. Senão, ele morre de fome, porque ele não sabe pedir e ele também não vai buscar o alimento, porque ele não sabe. Ele é dependente de nós, totalmente dependente. Embora ele tenha uma atividade de interação boa, ele não vive no estado vegetativo, mas ele é como se fosse um bebê mesmo, um bebezão, um bebê grande que está crescendo, fez 15 anos esse ano, e enquanto ele, né, se ele ali para ter uma modificação é só mesmo uma obra extraordinária, um milagre extraordinário que Deus fizer na vida dele para poder ele se restabelecer e voltar e ter uma vida normal, né, entre aspas, né, porque vida normal o que que seria, né? Mas tirando disso, enquanto Deus concorrer com a vida dele aqui na Terra, ele estará dependente da gente. Então é esse bebê que continuamente depende de nós e confia em nós, porque somos nós. Na verdade é Deus que dá tudo para ele, mas através das nossas mãos. Deus usa das nossas mãos para cuidar desse bebezão. E então assim a nossa alma também precisa ser nas mãos de Deus, totalmente entregue, totalmente dependente, totalmente confiante de que tudo ele vai fazer para o nosso bem. Nada Deus faz para o nosso mal. Então, até mesmo as coisas ruins, as coisas que não são boas, que acontecem conosco, as disposições que vão acontecendo, todas elas são para o nosso bem. Se nós vermos como sendo e vindo das mãos de Deus, como um trabalho de Deus na nossa alma. Então, se a gente entende isso, a chave muda e a gente passa a agradecer a Deus por tudo, exatamente por tudo aquilo que nos acontece, seja as coisas boas ou as não boas, porque nós nos reconhecemos como nada, como alguém que é realmente dependente, como alguém que precisa da ajuda dele. Então, é isso que o Senhor quer fazer na nossa alma, que é primeiramente que nós nos reconheçamos dependentes, nos humilhemos diante da potência dele, do nosso nada, para que ele possa fazer o trabalho necessário que a nossa alma precisa. Amém, Fiat.